Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Vim falar sobre a 29ª semana de Renascer e depois vou conjecturar aí um outro paralelo um tanto inesperado que me passou essa semana. É, é uma semana em que alguns desfechos narrativos já começam a se encaminhar, né? Então, por exemplo, o casamento de Buba e Augusto, as minhas cachorras estão aqui do lado, então hoje haverá barulho canino, né, provavelmente. Então, o desfecho de Buba e Augusto, que não é exatamente um desfecho, mas é um encaminhamento, né? Esse casamento que houve essa semana, era algo que na original acontecia ali no capítulo 130 e pouco, tá? Então, na metade da trama praticamente, né? E nessa veio para a reta final com pompa e circunstância, né? Porque na original, como bem lembrou uma leitora, eles só se casavam no cartório e tal. E nessa virou uma grande festa, até brinquei, a lá Manuel Carlos, né? Manuel Carlos tem, nas novelas dele, faz esses casamentos, eventos, né? Que atravessam capítulos. Mulheres Apaixonadas, se eu não me engano, atravessou acho que 5 capítulos, né? O casamento. E aí, esse casamento de Buba e Augusto, um casamento evento, 2 capítulos até agora, não sei se encerrou de fato a festa, né? No capítulo de sexta, vimos o casamento em si, com toda aquela reconciliação entre pai e filha, né? Uma participação bonita do Guilherme Fontes, da Manu Gali, e, e com todo aquele quiprocó do vestido, né? Que é um conflito bem episódico, né? Achei capítulo muito arejado, a partir do momento ali, na metade do capítulo, quando começam os preparativos, né? E no capítulo de sábado, um capítulo muito curtinho, né? Eu confesso que eu não vi a programação, vi a novela depois, acredito que por conta de alguma questão olímpica ali, um capítulo de 25 minutos, mas que ficou ali concentrado nos arredores desse casamento, né? A briga entre Heriberto e Bento, com essa reaproximação de Kika e Bento, né? E a volta de Tião para as terras de Egídio definitivamente, né? Ele monta a barraca ali. E o destino de Marçal, que começa a ser traçado, que é uma trama inédita, né? Marçal era um personagem que não, o Egídio tinha capangas, mas nenhum muito marcante, né? O Teodoro, na novela original. Aliás, eu tentei fazer esse exercício de voltar alguns capítulos da novela original, mas agora as coisas já estão tão embaralhadas que é difícil, né, discernir as peças, né? Então, por exemplo, a gravidez de Eliana, que era uma coisa que eu nem me lembrava que existia na original, tá ali, mas a essa altura, por exemplo, já havia a gravidez de Ritinha também, né? E Inocência muito bravo com o envolvimento da filha, do filho com Ritinha e tal. E isso, por enquanto, né, não aconteceu, né? Muito pelo contrário. O que se traça agora é esse pentágono amoroso, né, que vai virar um hexágono, né? Porque, ao que tu indica, Pastor Lívio vai se interessar por Professora Lu, o que é um casal para mim é inesperado, mas eu acho um bom casal, acho uma escolha interessante. É, mais interessante do que sacar aquele coelho da cartola, que era o personagem do Cadu Moliterno, que era um personagem muito desinteressante da primeira versão, era um príncipe encantado que surgia ali. E aí eu me lembro que tinha até uma coisa, a Mariana se encantava um pouco com ele, mas também isso não ia adiante, né? Eu acho que a novela original teve essa extensão e acho que alguns conflitos eram plantados às vezes mais como sugestão para instigar o espectador do que para ir adiante de fato, né? Então havia todo um conflito entre esse sujeito que chegava e o José Bento e tal, que aqui agora passa um pouco para essa figura do Heriberto, né, que já existia, né, dentro dessa trama, né, na trama original ele não ficava até esse momento, né? Então houve esses encaminhamentos, né, que reconfiguram essas relações amorosas entre os personagens mais jovens, né? Por outro lado, Inocêncio vai começar agora essa coisa de um certo afastar-se da fazenda, né?
o que também não havia na original. Ele só se afastava uma única vez, né, quando conhecia a Aurora, e depois voltava. E de fato, era uma. Eu li isso esses dias, né? As pessoas falando, alguém colocando, nessa época, a essa altura, na Renascer original, eu já via aquele monte de cena de passagem e tal, a novela já não acontecia muita coisa. Na verdade acontecia até, mas eram muito concentradas na questão Lívio e Joana, né? Tinha um outro conflito com Lu, além desse com Bento, mas com a professora Lurdinha, que é uma personagem que vai aparecer agora como Lilith, né? E completamente reposicionada, né? Porque Lurdinha chegava ali, ia trabalhar com o Norberto, e depois a Lu começava a treiná-la para ser professora, né, da escola ali. E tinha uma coisa que os alunos não aceitavam, porque a Lu ia embora, né? E isso, né, também acho que essa trama, ao que tudo indica, vai para outros lugares, né? Teve um plano muito bonito que eu vi, que eu queria ter escrito e acabou passando, mas essa reconciliação entre João Pedro e Sandra, que é uma coisa que os fãs estão vibrando aí e tal, acontecem nos momentos meio lânguidos, em lugares mais retirados, né, na fazenda, o que é muito bonito, né? Na segunda-feira eles estavam num galho de uma árvore, João Pedro deitado no galho, né? Mas teve um outro plano mais no meio da semana, não me lembro se na quarta ou na quinta, que era uma árvore imensa e um plano muito aberto, e o vento batia nessa árvore. E aí é aquela coisa, né? Na imagem em movimento, o que é claro que a gente procura o rosto, o corpo humano para ali dentro da imagem, mas o movimento geralmente ele acaba ganhando a nossa atenção primeiro, né? Dependendo desse movimento, claro, isso depende muito da composição, mas o movimento tende a atrair mais o nosso olhar. E então batia o vento nessa árvore, na copa da árvore, e a gente via aquele balangar dos galhos, né? E aí isso distraía tanto no plano que só depois de um certo tempo naquela imagem que eu pelo menos percebi Sandra e João Pedro pequenininhos, sentados aos pés da árvore. E me lembrou muito esse tipo de brincadeira com o movimento, com uma composição que de certa forma engana o olhar. Lembrou muito a apresentação de Tião e Joana, né, na Lama, na versão original, que tinha essa brincadeira, né, os dois afinados, né, os corpos embarreados ali, então a gente só os distinguia a partir do momento em que eles começavam a se movimentar, né, e aí o movimento ajudava a conduzir o nosso olhar. Aqui é um pouco o oposto, né, o movimento da árvore distrai o nosso olhar contra as duas figuras humanas que estão muito pequenininhas debaixo do quadro. Achei uma composição muito bonita. Depois teve uma composição dos dois apertados, né, entre as colunas ali, entre um vão, né, conversando ao longo do casamento. Então esses personagens estão nesse momento meio retirados, né, nesses encontros de reconquista, né, que são cenas muito... também é uma outra... Um outro desdobramento, né? Essa reconciliação, João Pedro e Sandra não se separavam, eles estavam desgastados, né? Mas não havia esse distanciamento todo que houve nessa versão, né? E volto a colocar, e aí faço a ponte, né? Sobre como essa Renascer reposiciona então essas personagens, né? Sandra cuidando ali das terras do pai, né, e meiando, e agora, claro, né, com Egídio as coisas nunca são o que ele promete que são, né, sempre da boca para fora, mas ela tenta tomar as rédeas dessa fazenda, né, ou pelo menos dessas terras, e na semana que vem, pelo que eu li, com o afastamento de Inocência, a viagem dele para o Espírito Santo, ele deixa José Bento a cargo da fazenda, que é algo que acontecia na original, mas ele coloca Kika junto, né? Kika que nem estava na novela original nessa altura já, né? Então ele não confia só nesse filho, né? Ele precisa desse funcionamento dessa engrenagem como sempre funcionou, né? Kika sempre, na verdade, trabalhando por José Bento, né? E também acho que nas próximas semanas, ou não me lembro se nessa próxima ou na outra, né, no resumo dos capítulos, me parece que também há uma iniciativa de Joana, nesse sentido de ir colher os frutos, né, dessas plantações,
enquanto o Tião, né, vai estar preso, né? Então há esse reposicionamento dessas personagens mulheres, né, que são colocadas na lida mais direta com a terra, com os negócios, né, que originalmente eram muito restritos às mãos dos coronéis, né? Então acho que essa é uma novidade que me parece muito contundente, né? Que faz parte, que completa uma série de reposicionamentos femininos que eu já tinha colocado, né? Não é só um reposicionamento das cenas, né, em que elas conversam e se abrem umas com as outras, isso está desde o começo da novela, mas é um reposicionamento nas posições de poder desse lugar, né? Eu não vou comentar muito mais sobre o casamento de Buba, porque eu pretendo escrever um texto mais robusto, um texto mais longo sobre isso, porque eu acho que foi um capítulo muito chave para entender essa versão. Mas eu queria então fazer partir para essa outra análise meio esdrúxula, mas enquanto eu vi a novela essa semana, me veio muito à cabeça um filme que eu gosto muito chamado Síndromes de um Século, do Apichatpong Weerasethakul, que é um cineasta tailandês, relativamente conhecido, né, para quem gosta de cinema, porque ele ganhou Cannes já, com um filme chamado Tio Boone e Suas Histórias Maravilhosas. E o Apichatpong ele costuma trabalhar com tramas partidas ao meio, né? Geralmente ele filma uma história e depois ele refilma uma outra história, mas que de certa forma tem ecos da primeira. E nesse filme Síndrome de um Século, isso é bastante rigoroso, porque ele conta a história de um hospital rural que está ali em atendimento na Tailândia, recebendo monges budistas e tal, e vai ter uma festa nesse hospital, uma festa meio religiosa e tal. E você vai conhecendo essa rotina muito pacata desse hospital, tá? As pessoas que atuam ali atendendo a comunidade. E de repente, na metade do filme, há um corte e o filme recomeça. E ele regrava as mesmas situações, os mesmos diálogos, praticamente todos, só que num hospital urbano. O que por si só já é uma troca de ambiência que transforma estilisticamente. Então, se a primeira parte é toda numa iluminação mais solar, com cores mais saturadas, mais vivas, a segunda parte é toda né, claustrofóbica, dentro de um hospital urbano, com cores mais lavadas, né, uma predominância muito grande do branco. Então, ele vai reposicionar estilisticamente, formalmente, né, essa segunda parte. E inclusive movimentos de câmera. A primeira parte é câmeras fixas, a segunda parte ele faz alguns travelings circulares, umas câmeras um pouquinho mais móveis. E na primeira parte, se ele filma o campo, se ele filma o personagem 1 falando, ele deixa o personagem 2 que está ouvindo no extracampo, fora de quadro. Na segunda parte ele inverte, ele filma o personagem 2 e deixa o personagem 1 no extracampo. Então esse é o jogo formal que o Apichatpong vai fazer nesse filme. E eu tava vendo Renascer essa semana, e lembrando da original, e eu tive essa impressão de que essa Renascer é um contracampo, é um contraplano, no sentido amplo, polissêmico da palavra plano, né, da Renascer original. Porque na Renascer original a gente tinha essa trama que eu defendo que concatenava um olhar materno, feminino, que se encantava e se deslumbrava por esse universo patriarcal, nostálgico por esse universo patriarcal, esse olhar. E aí instaurava, de certa forma, esse universo patriarcal como um lugar de cura, num momento muito singular da história brasileira, né? Aquele momento em que a trama foi exibida, um pouco depois de todo o impeachment e tudo mais. Então, esses personagens da trama original, muitas vezes, eles estavam, como eu posso dizer, de passagem. Né? Porque a trama original acaba muito dessa forma, né? Os filhos ficam, obviamente, né? Aprendem a lidar com a terra, mas personagens que chegaram ali, né? Joana, a própria Yolanda, que aparece mais adiante, né? Vão embora. Né? Yolanda parte com Rashid, Joana parte com Lívio, Teca parte com Pitoco, né? Então também tem essa coisa de um lugar meio transitório ali, de cura para esses personagens que vieram de outro lugar. E nessa Renascer não.
Aparentemente, vários desses personagens acho que não vão partir, né? Pelo Teca e Pitocco, por exemplo, não há indícios disso agora, né? O que era uma coisa até meio esquisita no original. E, e então tem essa outra construção desse universo masculino agora, com todas essas personagens femininas tomando parte do poder, parte da regulação dessas fazendas, né? E então me parece nesse sentido já, né, dessa renascer em que eu tenho um olhar. Aí a questão do olhar é curiosa, né? Talvez nessa renascer haja um olhar um pouco mais masculino, no sentido de um olhar mais próximo ao classicismo cinematográfico, né? A Tânia Modzelski vai defender que as soap operas, né, têm um olhar feminino por conta dessa empatia múltipla com todos os núcleos, então isso se mantém. Mas essa renascer de agora ela tem um olhar um pouco mais certeiro e às vezes um pouco mais fetichista até, eu acho, do que a renascer original. E aí entra um contraste formal muito grande, né? A renascer original, ela tinha uma mise-en-scène, um estilo no geral, mas uma mise-en-scène sobretudo, né? A encenação, a direção, muito devedora das mise-en-scènes modernas, né? Do maneirismo, ou às vezes de uma mise-en-scène mais bruta, que há ali, por exemplo, no cinema novo, no cinema francês, né? Na Nouvelle Vague. E essa renascer, ela... claro, o modo de produção, né? A gente estava numa renascer que tinha muito externo, tinha muita viagem, tinha muita locação. E nessa a gente tem uma renascer de estúdio, né? Uma renascer de Hollywood brasileira, em que muita coisa é resolvida dentro do set ali, controladíssimo, né? E isso impõe, de certa forma, uma mise-en-scène muito calcada na decupagem, no sentido de, não da decupagem meramente não, né, mas a decupagem como transformação do roteiro em imagem, mas a decupagem no sentido de cortar a cena mesmo, né, de fragmentar a cena e entender quais são os pontos de vista que eu vou filmá-la, né. Então, ela não é uma novela absolutamente televisiva, né, com 4 câmeras o tempo todo e tal, mas é uma novela que me parece, já falei um pouco sobre isso, retomar com muita força essa coisa de novela de estúdio, né, com toda essa decupagem devedora de um certo classicismo bastante, aqui, claro, representado de maneira muito ousada, né, não é um classicismo também que se contenta com planos simplórios, né, com o beabá do classicismo, né, tem molduras, tem uma série de coisas, tem movimentos de câmera muito bem pontuados, mas não são movimentos de câmera, por exemplo, os movimentos de câmera são muito interessantes, né, eu não me lembro se é o Bordo que fala, talvez seja o Bordo, que ele vai falar que o movimento de câmera no classicismo, ele sempre antecipa a ação do personagem, né, ele é muito denotativo, ele vai seguir às vezes um personagem que está se movendo e tal, mas ele antecipa essa ação de uma maneira invisível, transparente, para o público não perceber que essa câmera está se movimentando para que aquele personagem possa se movimentar também, né? E que essa câmera está se movimentando de maneira calculada para não perder aquele personagem do centro do quadro, né? Então, esse autor, que eu não vou me lembrar, mas eu acho que é o Bordo, fala que o movimento de câmera clássico antecipa a ação, o movimento, né? E o movimento de câmera moderna ele persegue. Né? Ele não necessariamente antecipa, ele não tem importância de perder de vista. Na Renascer original, havia alguns movimentos de câmera muito milimétricos, sobretudo com grua, mas havia também uma câmera na mão, que eu acho muito devedora do cinema novo, não só, mas sobretudo do cinema novo, com um universo que dialoga com a novela e tal, e era um movimento de câmera que perdia, né? Que às vezes titubeava, que às vezes se enganava, né? Enfim, que era um pouco mais caótico, um pouco menos controlado do que é o tipo de movimento de câmera que a gente vê nessa Renascer, né? O movimento de câmera, o traveling out do Marçal cercado ali entre aqueles túneis, né, em que o Egídio vai botar fogo, né? É um movimento de câmera classiquíssimo, né? Calculadíssimo, milimetricamente, né? Colocado naquela cena. Então, eu acho que há esse contraste entre os movimentos de câmera, entre todo o pensamento de câmera, né? Até na luz, a luz da Renascer original era mais dura, era
Era uma luz, acho que muitas vezes menos controlada por conta da quantidade de externas, né? Então, você às vezes só conseguia controlá-la mais rebatendo alguma coisa e tal. E nessa, um outro desenho de luz, né? Mais elaborado, mais calcado na luz artificial que o estúdio propicia, né? Claro que não parece artificial, mas é uma luz artificial. É, e esses movimentos de câmera que contrastam um com o outro, o pensamento de toda a mise-en-scène, embora eu acho que essa Renascer evoque sim e homenageie alguns momentos a mise-en-scène da Renascer original, no geral me parece que o pensamento é outro, tá? Se isso foi planejado, talvez um pouco, talvez um pouco pela imposição do tipo de produção, né? De saber que essa seria uma novela mais feita dentro dos estúdios e da cidade cenográfica, né? É, mas então por isso que eu faço essa correlação agora entre coisas que a princípio não tem nada a ver, né? Mas o filme de ópera do Apichatpong, porque a Renascer 2024 me parece construir um contra-olhar da Renascer de 93, né? Buscar uma outra perspectiva. Essa construção, sem dúvida, eu acho que passa por esse posicionamento feminino, tá? Reconstruído ao longo da trama, passa pelo reposicionamento de José Inocêncio, né? Que não é mais aquele deus, é um homem mortal e que parece cada vez mais cansado, inclusive, né? Ainda que essa trama romântica o reavive um pouco, né? Mas é um sujeito com fraquezas e misbehaviors, acho que mais claros, né? E passa, obviamente, por toda a estilística da novela, né? Som, montagem, mas sobretudo essa direção que opta por um olhar mais controlado, mais preciso e mais possível de se enfiar, e isso é curioso. Por exemplo, aquele plano do José Inocêncio olhando a ausência do diabo e a gente vê por dentro do engradado do armário, né? Eu acho que talvez se fosse na Renascer original a gente fosse ver essa câmera chegar ali dentro e se colocar ali dentro, né? Porque era um olhar que vasculhava a casa. Nessa não. Nessa existe essa economia em que o olhar consegue se colocar onde quer, né? Então, lá era um olhar meio espiritual que descia ao mundo e vasculhava e tinha esse poder de vasculhar por onde queria, mas a gente acompanhava, inclusive, os tempos mortos, né? Inclusive os descontroles desse olhar. E nessa não. Nessa a gente tem essa economia clássica, né? De que o olhar pode entrar aonde ele quiser, aonde ele considerar melhor, mais adequado, e aí das 4 camadas, né? Camada denotativa, né? A ação por si. Se eu vejo alguém picando uma cenoura, eu preciso ver que entender, né? A encenação precisa construir, me fazer entender que essa pessoa está cozinhando, está picando uma cenoura, enfim. A camada expressiva, que tem a ver com os sentimentos da cena, né, com a emoção que ela vai suscitar, fazer predominar no espectador. A camada simbólica, né, que é o subtexto da cena, aquelas coisas que muitas vezes a gente consegue descobrir só depois, né, se consegue, porque algumas coisas também ficam internalizadas. E a camada decorativa, que é a beleza da cena, né, os elementos que estão ali para tornar a cena bela de fato, ou grotesca, se for o caso, né. Então, eu acho que essa mise-en-scène trabalha com essas 4 camadas, obviamente, mas por uma outra perspectiva do que a Renascer original, tá? Falei bastante, é isso, até semana que vem.